Graça e paz, povo de Deus, chegamos com a ajuda de Deus. A câmera aqui não estava querendo entrar, mas Jesus sempre é bom e nos ajuda. Deus abençoe a todos e todas. Na nosso plano de leitura, 32º dia, né, desse plano de leitura. Hoje lendo Êxodo, do capítulo 18 ao capítulo 20. Então, estou esperando você entrar aí, vai entrando, dando seu ok, seu joinha, a sua paz do Senhor, para que a gente possa começar o nosso plano de leitura cronológica da Bíblia, amém? Vamos lá, vamos cumprimentando uns aos outros aí com a paz do Senhor. Hoje quero trazer a novidade, como eu trouxe aqui em janeiro, né? Sobre o mês de janeiro. Vou até relembrar, né? Para a gente não passar por cima. Depois vamos entrar em fevereiro. Então, já chegou aqui conosco a Valéria, a Sônia Pimentel, a Alessandra Lemos, Luciene Duarte, Giselda, minha amiga Gi, né? Entrou aqui também Lúcia Campos, Aurilene, Ione, Virgínia, o irmão Gibson, Ranúzia, Zenate, Débora, Pri Rodrigues, Moacir Rodrigues, Margarete Vaz. Amém. A paz, a paz, a paz para todo mundo, gente. Deus abençoe. Já temos 22 pessoas aqui conosco, exaltando o nome do Senhor, preparados para ouvir da palavra do Senhor. Amém? Também entrou aqui quem mais? Deixa eu ver aqui. Tá mais rápido do que eu. A Cleo, a Fernanda, a Ilza, a Jussara, a Zezé, a Geisa, Elizabeth, Radassa, Maíra, Georginete, Sônia dos Anjos. Amém, gente. Olha só, glória a Deus, né? Já estamos aqui com 30 pessoas, então já podemos orar. Amém? Então vamos orar entregando mais esse dia, né? Esse plano de leitura na mão do nosso Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, a Ti a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado pelo dia de hoje, por tudo que fizemos e por esse tempo de podermos estar nos reunindo, mesmo de forma online, para o estudo da Tua palavra. Senhor, é um privilégio. E pedimos que Tu abençoe a leitura desse dia, do capítulo 18 ao 20, para que possamos, Senhor, aprender mais e mais de Ti. Fala conosco, Pai, que não seja apenas uma leitura, mas que seja receber conhecimento, para que o Teu povo, tendo conhecimento, não pereça. Eu oro pedindo a Tua bênção, Senhor, sobre todos, pelo poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Então, Deus abençoe todos que estão entrando, Neide Vitor, Tânia Mara. Amém? Então, vamos lá. Eu quero só lembrar vocês que no mês de janeiro, eu estou fazendo um estudo, né? Estou aprendendo, a gente vai aprendendo e vai compartilhando, né? E que eu falei que o mês de janeiro, né? Ele recebeu, né? Esse janeiro em homenagem a um deus grego chamado Janus. E esse deus grego, ele tinha duas faces na cabeça, uma aqui na frente e outra aqui atrás. E um desses deuses, né? Antigos, portanto, né? Do panteão, né? Originalmente ele chamava Caos. Ele era do panteão romano chamado Caos. E ele não tinha uma representação física, ou seja, ele não tinha uma forma, né? O caos. Lembra que a terra era sem forma e vazia, havia um caos, né? E em Roma tinha um templo dedicado exclusivamente para esse deus Caos. E nesse templo havia portas abertas e estas eram fechadas em tempos de paz. As portas estavam abertas e elas eram fechadas em tempo de paz. E a história deles lá no passado conta que em 8 séculos, gente, essas portas só fecharam 2 vezes, ou seja, só teve tempo de paz 2 vezes em 8 séculos. Portanto, elas estavam sempre abertas para a guerra. Isso desse deus do panteão romano chamado Caos. E que mais tarde, né, ele vai ser representado, né, pelos gregos como Janus, né? E ao receber esse nome, né, Janus, a imagem que criaram desse
Deus, né, era uma cabeça com dois rostos, um na frente e outro atrás. Quer dizer, um olhava para frente e a outra face olhava para trás. Então, como que uma cabeça, né, cada um olhando numa direção, pode seguir adiante? Não segue, né, gente? Simplesmente paralisa. Então, era o simbolismo de uma face olhando para o futuro e a outra face olhando para o passado. Então, entre o futuro e o passado está o quê? O presente. Então, ao mesmo tempo, aquela face que olhava para o futuro e a outra para o passado trazia o caos. E o mês de janeiro, né, traz esse princípio de que está olhando para o passado, né, o ano que se foi, está olhando para o futuro, o ano que está chegando, né, mas o mês foi consagrado a esse Deus. Portanto, né, todo janeiro vai ser baseado num princípio do caos, um princípio caótico. E olha, se a gente parar para ver, eu acho que se a gente fizer uma pesquisa aí na internet, vocês vão notar que no mês de janeiro acontece caos no mundo inteiro, como esse ano, por exemplo. Um rigoroso inverno de neve, 40 graus negativos nos Estados Unidos, enchente por todos os lados, até vulcão, né, explodiu. Então, assim, é um mês que traz o caos. E agora, nós estamos em fevereiro. Qual é a representatividade? Então, o nome de fevereiro, eu estou trazendo isso aqui como uma curiosidade, por quê? Porque a gente está lendo a Bíblia. Estamos vendo que toda a Bíblia está baseada num povo exclusivo, a gente vai falar disso hoje, um povo de propriedade exclusiva de Deus, onde Deus pega esse povo para criar um modelo a ser seguido, né? E a gente depois vai ver que o mês, né, desse povo de propriedade exclusiva de Deus, o ano deles começa na Páscoa. A gente estava lendo a Páscoa aqui ontem, né? A preparação, preparem com sandália nos pés, né? Matem um novilho sem defeito, aquela coisa toda. Então, fevereiro é um nome dado em homenagem a um deus grego chamado Februs. Februs. E era celebrado esse deus como deus da morte. Daí vai se originar a palavra febre. E antigamente, a febre era um dos principais fatores de morte que gerava óbito. Né? As pessoas não sabiam que a febre indicava uma infecção, uma inflamação ou coisa semelhante. Então, mesmo de mês de fevereiro, ele vai trazer um significado carregando esse conceito ano após ano. Né? Ano após ano entra esse conceito de enfermidade e morte. Então, quando alterada, né, a data da Páscoa pelo Papa Gregório XIII, a gente observa que a Páscoa ficou alinhada com o Carnaval. Né? Então, será coincidência que o Papa Gregoriano, né, do calendário gregoriano que nós seguimos, será uma coincidência que ele alinha a Páscoa, que Deus tão cuidadosamente nos mandou celebrar, com o Carnaval? Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, né? As pessoas até falam, né, da febre do Carnaval, né? Então, o mês de fevereiro traz esse conceito, né? E é claro que a gente também sabe que depois do Carnaval tem um monte de gravidez indesejada, tem um monte de doenças, né, que se alastram, né? Então, a gente agora já está se falando novamente, né, agora de uma outra praga, né, que estava meio esquecida por causa da Covid, né, mas da dengue, chikungunya, etc. Então, você vê que é um mês que traz esses tipos de enfermidade, né? Então, que a gente fique atento, porque o povo que conhece a palavra não vai perecer. Amém? Então, vamos lá, gente. Então, nós paramos ontem no capítulo 17 e vamos estar lendo agora o capítulo 18, tá bom? Então, vamos lá comigo, né? Então, vamos lá, gente. Capítulo 18, Jetro, que é sogro de Moisés, vai visitá-lo. É sempre bom a gente ouvir o mais velho, né?
Tem gente que não tem mais paciência de ouvir mais velho, mas a Bíblia diz que os mais velhos ou as mais velhas, né, dão conselhos aos mais novos, né? Mas o mundo diz, né, que esse conselho não fosse, se fosse bom, não se dava, se vendia, né? Anulando todo o conceito de Deus, que a gente precisa ouvir o conselho do mais velho. Então vamos lá, gente, vamos entrar no texto. Êxodo, capítulo 18. A minha Bíblia e a sua Bíblia tem mais ou menos o mesmo tema. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher. No meu diz Jetro visita Moisés. Quer dizer, dá no mesmo, tá? Então vamos lá. Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito por Moisés e por Israel, seu povo. Ouviu como o Senhor havia tirado Israel do Egito, e Jetro, seu sogro de Moisés, foi até ele levando consigo Zípora, a mulher de Moisés, depois que este havia enviado até ele, juntamente com os 2 filhos dela. Um dos filhos se chamava Gerson, pois Moisés tinha dito: fui peregrino em terra estranha. O outro se chamava Eliezer, pois Moisés tinha dito: o Deus de meu pai foi a minha ajuda, e ele me livrou da espada de Faraó. Que bonito esse significado do nome Eliezer, né? Jetro, o sogro de Moisés, juntamente com os filhos e a mulher deste, veio a Moisés no deserto onde estava acampado, junto ao monte de Deus. E Jetro mandou dizer a Moisés: eu sou seu sogro Jetro. Estou chegando com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então Moisés foi ao encontro do sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito e como o Senhor os havia livrado. Gente, olha só, deixa eu fazer um parênteses muito importante aqui. Esse versículo 8 não parece nada, né? Se encontrou com o sogro, né? O sogro já havia escutado muita coisa, ele só está alinhando a conversa. Não, aqui, na verdade, amados, é uma estrutura discipular. Ou seja, Moisés está dando a conhecer outras pessoas aquilo que Deus fez, aquilo que ele sabia. Ele está compartilhando conhecimento. Isso é o que deve ser feito dentro das igrejas, né? Eu sei que para muitas pessoas e muitas denominações é muito difícil a gente querer compartilhar, querer dividir. Inclusive, quando a gente vê alguém chegar na igreja e aquela pessoa já chega e você percebe que ela tem uma liderança, às vezes até ela é tratada com hostilidade, porque a gente tem essa dificuldade de dividir. Mas o que Moisés fez? Ele foi dividir com o seu sogro, que tinha mais idade e mais sabedoria. Ele compartilhou conhecimento, como deve ser feito nas igrejas também. Porque se você falhar, se você faltar, alguém sabe aquilo que você sabe. E aí a obra de Deus não para. Na verdade, aqui começa uma visão discipular. Então vamos lá, gente. Número 9. Jetro ficou contente com todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram para comer com o sogro de Moisés na presença de Deus. Ou seja, gente, quando você escolher alguém para compartilhar o teu conhecimento, para compartilhar a tua experiência, escolha alguém que vai dar continuidade porque crê. No caso, Jetro creu tanto que ofereceu um holocausto ao Senhor, ofereceu um sacrifício ao Senhor e ainda chamou outros a participar. Olha que coisa linda, né?
É muito bonito, né? A gente vê esse cuidado de Moisés, né, com o conhecimento das coisas de Deus e compartilhar com a pessoa certa, porque imediatamente ele compartilha a alegria do que Deus fez com todos que estavam ali passando por aquele momento. Ou seja, ele deu uma festa. A visão discipular é levar a pessoa, a sua tenda, a sua casa, para compartilhar ali na sua casa. Alguém pode dizer, mas isso dá trabalho. E daí, gente, que dê trabalho? Tudo na vida dá trabalho, mas esse é um trabalho que traz recompensa, né? Nossas igrejas precisam resgatar essa visão discipular. Então vamos agora para o verso 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Então, de 6 da manhã às 6 da tarde. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: o que é isto que está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você, desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu a seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vêm a mim para que eu julgue entre um e outro. E eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isto é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Olha o discipulado aí, ó. Ele escolheu um co-líder, né? Porque Jetro estava agindo aqui, né, como um co-líder de Moisés. Escute agora, verso 19, o que eu vou dizer. Eu o aconselharei e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus. Leve as suas causas a Deus. Ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefe dos povos, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefe de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você, e eles o ajudarão a levar esta carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar, e também todo este povo voltará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. Escolheu homens capazes e todo Israel e os constituiu por chefes sobre os povos, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples eles mesmos julgaram. Então Moisés se despediu de seu sogro e este voltou para a sua terra. Gente, como é bom ter uma visita boa assim, né? Como esse homem, com a sua experiência de vida, sua sabedoria, como esse homem ajudou Moisés, né? Moisés estava fazendo a obra? Estava, mas ele ia se desgastar, e o povo também, porque eu imagino a fila, né? E agora o trabalho estava muito melhor distribuído. Por isso, amados, eu pelo menos aqui na minha igreja na Central, por isso eu gosto de dar oportunidade a outras pessoas. Mas esse já está há 4 anos. Não é a gente ser ingrato com a pessoa, é a gente aprender a compartilhar conhecimento. Porque quanto mais gente sabe, mais gente pode fazer, gente. Não é certo que um só saiba, que um só faça, porque a obra não é minha. Uma das maiores características para mim de Moisés aqui, como liderança, ele sempre está dizendo isso para o povo. Quem sou eu? E quem é Arão? Não somos nada, só estamos fazendo o que Deus mandou. Essa característica, né, é o que faz esse homem ter esse coração tão fácil e tão ensinável. Por que não
Eu colocar chefes de 1.000, de 100, de 50 e até de 10. Olha isso, né? Que coisa linda. Isso é ser igreja, onde todos têm a sua chance, todos têm a oportunidade de servir a Deus. Amado, se for assim, vai ficar fácil para todo mundo, né? Mas aqui na cozinha, só sou eu na cozinha. Por que não pode ser 10? Né? Aqui no evangelismo só sou eu, mais 2, 3 pessoas. Por que não pode ser 50? Por que não pode ser 100? Que coisa linda o conselho de Jetro. E, na verdade, aqui se origina já o discipulado, né? Agora mais pessoas tinham capacidade de julgar. Qual era a única característica de quem exerceria o papel que Moisés exercia? Que fossem tementes a Deus e não se corrompesse. É isso aí, gente. A gente não se corromper. É isso mesmo, né? Esse é o Deus, né? José Fernando está falando aqui. Esse é o Deus que eu sirvo, poderoso, fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. É isso aí. Não pode ser do nosso jeito. Você vê que Moisés também, como líder, teve o coração aberto para entender que valia a pena compartilhar esse poder que ele tinha, essa autoridade, né, que ele tinha com outras pessoas. E todos, né, dentro daquele arraial, agiram daquela forma, né? A Vânia Lamosa está dizendo que sempre foi assim. Perdi a timidez na época que você dava oportunidade para as obreiras. É isso aí, gente. Porque você morre, a obra não morre. Você adoece, a obra não para. E a obra não pode parar. Então, pegue seu ministério e traga pessoas, né? A gente está vendo isso muito forte agora aqui em Nova Iguaçu, no Ministério de Intercessão. Né? O Ministério de Intercessão, né, estava somente a irmã Leila. A irmã Leila estava nervosa, cansada, medo de errar. Né? Aí eu coloquei junto com ela a irmã Sônia e falei para todo mundo, vamos aprender a caminhar lado a lado. Hoje o Ministério de Intercessão tem mais de 20 e tantas pessoas, né? E cresceu, e outros também agiram assim, né? Hoje temos uma equipe grande na cozinha, temos uma equipe grande no santuário, né? A gente tem que dar oportunidade a outras pessoas. Olha o que ele falou, o Jetro falou, a carga fica menor, não pesa para ninguém e a obra não para. Amém, gente? Olha aí, um bom ensinamento, né? Lembrando que no livro de Êxodo, Deus está capacitando um povo a tirar de si a cultura do Egito, a tirar de si o opróbrio do Egito, a tirar de si a forma de comer do Egito e até a forma de vestir, para Deus separar para si um povo exclusivamente seu. E é o que Deus quer que a gente seja, um povo exclusivamente. Gente, eu tenho que saudar aqui a Nil Francis, foi minha ovelhinha lá em Jardim Primavera, está aqui conosco. Glória a Deus, amém, seja bem-vinda. Também outros estão entrando aqui, Leonice, Magali, né? Fernanda, eu acho que eu não cumprimentei. Flávia Souza, ok, Deus abençoe. Oi, Marina, Deus abençoe. Então agora vamos dar continuidade. Achei linda essa história, gente, maravilhoso, né? Moisés, então, quando despede seu sogro, né? Aquela visita foi uma visita que marcou, porque mudou, né? Mudou tudo e facilitou muito a vida de Moisés. Deus sempre vai mandar pessoas para nos ajudar. O negócio você vai ouvir? Né? Que às vezes a gente não consegue. O Moisés era um homem que falava com Deus, mas ele não estava conseguindo ouvir a Deus nisso. Mas foi lá o Jetro, falou com ele e ele entendeu o recado, né? Amém, glória a Deus. Fernanda está dizendo, estou aprendendo muito com o estudo. Amém, Fernanda, que Deus continue falando conosco, né? Então vamos lá, capítulo 19. No meu aqui diz, Deus fala com Moisés no Monte Sinai, o mesmo título que você tem aí. Então, 19. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali, Israel acampou em frente ao monte.
Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão, olha, isso é lindo, olha bem, vou ler até de novo, versículo 5, marca aí na sua Bíblia, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se vocês ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Uau! O que eu estava falando aqui com vocês. Deus está tirando deles a comida do Egito, a roupa do Egito, a cultura do Egito. Deus está limpando o povo para fazer deles um povo de propriedade exclusiva de Deus. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Não é exclusividade, gente, de Israel, é de todo aquele que crê. Se você crê, Deus também te faz um reino de sacerdote e uma nação santa. Olha que coisa linda. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma só voz. Olha bem, gente. Olha que coisa linda, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. Olha bem. Tanta coisa que esse povo passou, não é? Agora eles estão dando a resposta certa. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. E o Senhor disse a Moisés: eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, e quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas. Você vê que ir para a presença de Deus não é ir de qualquer maneira. Ó, meu parêntese aqui, gente, né? Ir à presença de Deus não pode ser ir de qualquer maneira. Você vê que o próprio Deus está exigindo isso, né? Que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre... Meu Deus, fico imaginando essa cena, gente, né? Descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirá o monte. Você vê que tem todo um cuidado de Deus, né, gente? Uma cerimônia. Afinal, ele é Deus, né? Verso 14. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo. E lavaram suas roupas. E Moisés disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Olha o cuidado, gente. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo.
E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava. Meu Deus, que cena, hein, gente? Vai imaginando aí, hein? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Meu Deus. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, era como um terremoto. E o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia do trovão. Que cena, gente! Meu Deus! A Flávia está perguntando, será que é por causa dessa passagem que as pessoas falam de subir ao monte? É porque, Flávia, no passado se acreditava, assim como Roma também acreditava, né, que o panteão dos deuses eram nos montes, né? Até porque os montes muito altos, o próprio ser humano, ele tem dificuldade de subir, sua respiração, né, não aguenta, né? Então as pessoas diziam assim, naquele lugar aonde ninguém consegue chegar é porque ali habitam os deuses. Então isso já era um consciente coletivo de todo o Oriente, que os deuses habitavam nos montes. E Moisés subiu, lembra? O monte para ver a sarça ardendo. Quando chegou lá, Deus falou com ele, tira a sandália dos teus pés, o lugar que você está é terra santa. Agora Deus marca um encontro com o povo no monte, né? Só que quando Deus desce, olha o que acontece, né? A terra treme, né? Vem fogo, vem trovões, vem o clamor das trombetas. Imagina as trombetas soando num som altíssimo, né? Então imagina, né? Era assustador mesmo, né? O Senhor desceu sobre o Sinai, sobre o alto monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá. Você veja bem, o povo teve medo, chegou a tremer, mas Moisés não tinha medo. Moisés não tinha medo do Senhor. Olha que coisa linda isso, né? A gente não pode ter medo do Deus que a gente serve. Não pode. Você sabe que isso era uma coisa que eu, quando criança, minha mãe veio da Assembleia de Deus. Eu já falei isso aqui. Mas ela nos criou na Metodista, né? Era a única igreja perto de onde a gente morava e não tinha Assembleia de Deus naquela época lá em Pilares, só era batista ou metodista. Então ela nos levou para Metodista. E eu louvo a Deus por isso, né? E ali, assim, a mamãe contava que ela via as coisas na Assembleia de Deus. Na época metodista ainda não falava de falar em línguas, batismo no Espírito Santo, era uma igreja mais tradicional. E as pessoas tinham medo, né? Lá na minha igreja, pelo menos em Pilares, elas tinham medo, né? E minha mãe, ela também tinha medo. E ela dizia, eu não sei como é que é isso, será que queima, será que isso, será que aquilo? Ela tinha medo. Então, como é que Deus fez com ela? Deus a visitou em sonho. E ela, em sonho, passou a falar em línguas, né? Mas ela sempre foi meio medrosa com isso. Eu, porém, de tanto talvez ela falar, eu queria esse negócio para minha vida. Eu queria, né? E aí eu falava com ela, mas se eu quiser, pode? E ela dizia, você tem que falar com Deus lá, pede a Ele, né? E eu fui batizada, né? Com fogo na minha sala, né? Eu morava com a minha irmã, né? O meu cunhado, minha mãe e eu. E eu fui batizada ali de joelho, clamando ao Senhor, né? O Senhor me deu o dom de línguas e o batismo de fogo, né? Foi algo inédito, né? Dentro da igreja metodista na época, né? 1985, muito tempo, né? Mas para mim foi tremendo. E dali eu segui aquelas orientações, né, de Ezequiel. Eu quero águas profundas, gente. Eu não quero ficar com a aguinha no tornozelo, não. Eu quero águas profundas e Deus tem me dado. E eu espero que dê a você também. Amém? Então o Senhor disse para Moisés, desça. Moisés subiu um monte, agora Deus está falando com ele. Desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar
que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Você vê que não dá para subir no altar de Deus de qualquer maneira não, né, gente? Né? Então, quando eu comentei aqui com vocês, cuidado com a roupa que você sobe no altar de Deus, né? A moda do mundo não é a moda de Deus. Não afronte a Deus, né? Não afronte ao Senhor. Vai subir no altar, não estou falando de comprar roupa cara, nem de marca, nada disso, gente. Porque Deus não está falando disso. Era a mesma roupa que o povo usava. Ele só falou que lava, chega limpo diante de Deus, né? Então é o simbolismo de você estar limpo diante de Deus, íntegro diante de Deus, né? Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso, né? Havia toda uma orientação de Deus aqui, né? É exatamente, Maria Lúcia, mãos limpas e coração puro, né? É assim que a gente serve ao Senhor, é assim que a gente se apresenta diante do altar do Senhor. A gente não pode ir de qualquer maneira. Quem fez intercessão comigo, Sônia Pimentel está aqui, já anda comigo há cerca de 22, 23 anos, e ela sabe que eu sempre ensino isso, né? A gente é intercessor, mas às vezes a gente não está bem, né? Então, se a gente não está bem, não vá para a brecha, não suba, né? Não suba ao monte, né? Deus estava vendo alguma coisa aqui, mesmo que as roupas estavam limpas, né? Mas Deus estava vendo coisas que Moisés não podia ver, né? Então o Senhor está dizendo: você pode subir, Arão também vai subir, mas nem os sacerdotes, nem o povo pode ultrapassar o limite que foi colocado, para que o Senhor não se volte contra eles. Olha que coisa forte, né, gente? O altar é muito sério, né? O altar pode ter levita, o altar pode ter sacerdote, o altar pode ter intercessor, mas o altar é de Deus. Nunca se esqueçam disso, né? Eu sou tão temerosa quanto a isso, gente, no sentido de respeito. Eu não gosto nem que na mesa do altar, que eu já vi muitos levitas, músicos, né? E que cantam também fazendo isso, bota copo d'água, bota celular. Não, gente, ali é do Senhor, é altar, é dele, né, sabe? Tem que ter cuidado com isso, né? O que é dele, a gente não toca. Você vê que até o monte, só porque ele desceu no monte, ele falou: não toque os montes com as suas mãos, porque mãos apontam para obra, né? E Deus sabe, né, o que a gente realmente faz, né? Não é só a obra de Deus, não. É para tudo que a gente faz, né? Então vamos lá, agora no capítulo 20. Não esquece que o capítulo 20 são os 10 mandamentos, né? Então vamos lá. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Posso fazer um parêntese aqui, gente? Vou fazer um parêntese aqui. Quando Deus está estabelecendo isso aqui, que são os mandamentos, as ordenanças, leis básicas, né, para a gente servir a Deus,
Deus está falando de a gente não fazer imagens de escultura, que isso a gente conhece muito bem, Deus não se agrada, né? Não adorar coisas que a gente acabe prestando culto a elas, porque a gente só pode prestar culto para Deus. E aí Deus fala de iniquidade. O que é iniquidade? É pecado. Só que é pecado consciente. É você saber que não pode fazer, que não deve fazer, mas você vai lá e faz. Ah, ninguém está vendo e vai lá e faz. Isso é iniquidade. E ele está dizendo que ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Então, vamos dizer assim, ó, você, né, seus pais, seus avós, seus bisavós. Então, Deus visita a iniquidade de 4 gerações. Então, se essa geração dos meus bisavós foram gerações idólatras, que mexeram com feitiçaria, que mexeram com idolatria, que fizeram pactos com os demônios, vai ter mais 3 gerações que Deus vai visitar, sempre dando oportunidade de salvação. Então, ele, lá nos bisavós, ele já começa. Mas vamos dizer que não ouviu. Aí ele vai para a próxima geração. E aquela geração, de repente, também não ouviu. Aí ele vai para a 3ª geração. Se a 4ª geração não ouvir, aquela geração praticamente ela vai acabar da face da terra. Coisas vão acontecer. É isso que Deus está falando aqui. Então, no caso, meus avós mexia, meu avô, né, por parte de mãe, mexia com feitiçaria, né, porque ele tinha uma amante feiticeira na roça, né, eram todos idólatras, né, adoravam imagens de escultura e coisas desse tipo, né. Depois veio dos meus bisavós, veio meus avós, que seguiram na mesma linha. Meu avô era negro, filho de descendência de escravos, minha avó era espanhola. Aí veio minha mãe, né? Dessa mistura veio minha mãe que casou com meu pai. Minha mãe mulata, meu pai português. E aí nasceu eu. Minha mãe aceitou Jesus, no caso a 3ª geração. E ela ensinou Jesus a mim, 4ª geração. Então, daqui para diante, eu não tive filhos. Mas meus sobrinhos e meus sobrinhos netos fazem parte dessa promessa de Deus, onde eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós precisamos estar atentos a isso, né? Aqui no caso, ele está falando da idolatria como uma forma de iniquidade que será geracional. Mas tem muitas outras coisas geracionais, né? Às vezes, famílias em que são divórcio sobre divórcio, cada geração tem não sei quantos divórcios, dentro da família, pessoas, homens que morrem jovens com 40, não chega nem a 50 anos, então a gente precisa identificar qual é o pecado geracional que entrou naquela família, e aquele que aceitou Jesus precisa quebrar, renunciar, para que a gente possa sair dessa maldição, porque aí você vai ver que no versículo 6, Deus faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os mandamentos de Deus, né? Então, a partir da minha mãe que amou e guardou os mandamentos de Deus, a partir da minha vida em diante, são 1000 gerações abençoadas, gente. Olha que coisa linda. 4 gerações podem ficar debaixo de maldição, mas 1000 gerações, por causa de um que se converte, que ama a Deus e guarda seus mandamentos, será abençoada. Recebe aí sobre a tua casa, hein? Amém? Amém? Glória a Deus, Marivalda, glória a Deus. Então vamos lá, gente, verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Hoje é como se fosse uma expressão, né? Como, caramba, puxa vida, né? As pessoas falam, meu Deus, meu Deus, né? E as pessoas acabam, né, usando o nome de Deus em vão, né? E para você ver que Israel tem tanto cuidado com isso,
né? Que eles não usam o nome Yahvé, o eu sou, ele não usa isso no cotidiano. Eles usam o soberano, né? O santo de Israel, o excelso, né? O sublime, para não usar o nome de Deus em vão, né? Então lembre-se também, vamos lá agora, do dia do sábado para o santificar. Lembra que Deus manda até colher, né, o maná, né, até sexta-feira, onde colhe em dobro para sábado santificar o Senhor, né? Então eles guardavam o sábado, né? 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem a serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas adentro. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Hoje, por causa de Jesus ter ressuscitado no domingo, esse é o dia em que nós cristãos guardamos. Então, o que é o certo? A gente no domingo guardar o dia do Senhor. E quanta gente, né? Quanto crente, gente, no dia do Senhor, o menos que as pessoas fazem é dedicar ao Senhor. Não vão à igreja, porque preferem a praia. Não vão ao culto à noite, porque tem aquele jogo de futebol que não dá para perder. Então, ao invés de santificar esse dia, guardar no sentido de descansar, também é guardar a saúde. Você trabalha, mas naquele dia, né? Porque você já deixa tudo pronto do sábado para o domingo, você descansa. Você literalmente só come e descansa. Algo que o corpo humano precisa. Eu testemunhei já aqui, viu, gente? Que eu não parava, né? E eu adoeci. E eu tive uma pneumonia dupla, né? E não entendia porque eu estava passando por aquilo. Até que Deus me falou que eu estava em pecado, porque eu queria ser mais do que Deus. E eu falei, como assim, se a única coisa que eu faço é lhe servir? E o Senhor disse, eu trabalhei 6 dias e no 7º eu descansei. E você não para, você não descansa. Eu falei, mas eu estou te servindo. E o Senhor disse, eu não te pedi para fazer nada disso. Eu te pedi para me obedecer. Então eu me ajoelhei, pedi perdão a Deus. E aí Jesus me curou ali na hora. Na hora ele me curou. Mas eu tenho ainda que me vigiar, porque eu sou ligada no 220. E se eu não consigo, amados, parar, eu imediatamente adoeço. Eu já sei o que é, né? Então, esse dia é para você descansar. Não dê esse dia para ninguém, nem para você mesmo. Dê esse dia para Ele, porque esse dia é para adorar a Deus e descansar, né? Para eles era o sábado, para a gente é o domingo, né? É o dia de estar na presença do Senhor. Então vamos lá. Você vê que aqui nem o animal podia trabalhar. Levar o animal para o campo para trabalhar. Todo mundo descansava. Verso 12. Honre a seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É o único mandamento que tem promessa. Honre a seu pai e honre a sua mãe, e você vai receber uma vida longa. Olha isso, gente. Vida é presente, é Deus que nos dá. E se você honrar pai e mãe, honrar mesmo, cuidar, ter respeito, respeitar, que hoje as pessoas brigam com seu pai, com a sua mãe, falam palavras torpes, amaldiçoam e não são gratos, que é coisa que Deus abomina, a falta de gratidão. Então, amados, honre a seu pai e sua mãe. A irmã Graça está dizendo que ela lembra aqui. É verdade, Graça, vocês oraram muito por mim para eu ser curada, né? E eu fui curada num dia que o pastor Lúcio, meu SD,
foi lá e ninguém, todos oravam e nada acontecia. E aí quando todo mundo foi embora, eu fui conversar com Deus. Eu falei, Senhor, o que foi? Fala, eu conserto, né? E ele falou, o seu pecado foi querer ser mais do que eu. E eu falei, que pecado é esse? Ele falou assim, eu trabalhei 6 dias, no 7º eu descansei, você não quer descansar, né? Hoje eu me policio, né? Porque eu tenho essa tendência, então eu me policio. E como para mim o domingo é o dia do Senhor, mas é o meu trabalho, eu tenho que descansar na segunda-feira. E literalmente eu busco fazer isso, né? Eu tento separar esse dia para isso. De vez em quando eu falho, né? Mas eu hoje sou muito mais prudente, né? Então, honre seu pai e sua mãe. Lembra disso. Único mandamento com promessa. Se você honra seu pai e sua mãe, se prolonga a sua vida na terra. Depois ele diz no verso 13: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, ou seja, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, né? E às vezes, gente, a gente não fala literalmente, né? Não abre a boca para falar, mas silêncio também é omissão. Você pode salvar uma pessoa de uma encrenca e você faz ouvido de mercador, não tem nada com isso, não é problema meu. Isso também é um falso testemunho, porque você não salvou aquela pessoa que teria salvo se falasse a verdade. Então, olha como Deus é cuidadoso com a gente e é cuidadoso também com o próximo, né, gente? Como Deus faz isso, né? E a gente precisa resgatar tudo isso aqui, porque Deus não muda não, viu, gente? Tem um papo por aí nas igrejas, não, Deus mudou, tá tudo moderno, não tem nada disso. Eu, o Senhor, não mudo, né? Tá lá em Malaquias. Eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, né? E aí, o 17º versículo, né, que diz, não cobice, ou seja, não tenha inveja da casa do teu próximo, não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a seu próximo. Ou seja, não tenha olho grande em nada do que é dos outros. Se contente com o que você tem e lute para ter coisas melhores. Mas não tenha inveja das outras pessoas. Amém? O que é seu, Deus tem preparado, né? Então não precisa de querer nada do que é dos outros. Amém? Joyce falou que também é ligada no 200. É verdade, gente. Mas, olha, experiência própria. Pare, né? Se ele mandou parar, é de fábrica. Você foi fabricado e eu também para parar. Trabalhar 6 dias e descansar um dia. Né? São 7 dias na semana, né? E a gente precisa parar. Parar mesmo. Esparecer, olhar as aves no céu, contemplar a natureza, dormir, sabe? A gente precisa fazer isso. Porque quando a gente não faz isso, a gente vai parar doente no hospital, com câncer, com problemas de pressão alta. E aí, quando a gente não para, a doença para, né? E aí a gente fica lá internado 30 dias no hospital e a casa anda, todo mundo come e ninguém morre. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Se Deus falou, tá aí nas nossas especificações de fábrica que a gente precisa descansar um dia. Então descanse esse dia, né? Então vamos lá, gente. Verso 18. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha só, gente. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava longe, em pé,
Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Então o Senhor disse a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre eles vocês sacrificarão o seu holocausto, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramenta, vocês estão profanando o altar. Nem subam o meu altar por degraus, para que ali não seja exposto a sua nudez. Olha, porque você lembra que era muito comum os judeus adorarem de joelhos, né? Eles ajoelhavam, colocavam o rosto nos joelhos, quer dizer, a parte de trás ficava levantada. Então, para não se ver a nudez das pessoas, olha o cuidado, né, que Deus está tendo aqui. Ele está dizendo, não faça nenhum degrau, porque aí quando vocês fizerem o degrau, as pessoas podem ver coisas, né, que não veria se todos estivessem também no mesmo nivelamento. Todo um cuidado de Deus, gente. E a gente, às vezes, vê igrejas que não tem esse temor, que não tem esse cuidado com aquilo que é de Deus. Tudo que é de Deus é santo. E se é santo, é separado para Deus, a gente tem que ter esse tipo, gente, de temor, de referência, né? Deus não quer que o povo fique longe dele, mas quer que o povo aprenda a ter temor a Deus, né? Porque as pessoas hoje estão se aproximando de Deus de qualquer maneira. E o que Deus quer é que as pessoas tenham respeito. Então a gente percebe cada momento divino, né? Cada momento ali é acompanhado, né, por uma orientação que pode gerar bênção ou pode gerar maldição, né? Então não é uma questão só do que está escrito na lei, é uma questão da sua escolha. Porque se você escolher fazer o que ele está mandando, ele te abençoará. Mas se a gente diz que vai fazer o que ele está mandando, mas não faz, o que vai nos visitar é maldição, gente, né? E a gente não precisa estar de longe, até porque Jesus rasgou o véu da separação. Foi rasgado de cima para baixo. Foi coisa lá do alto, ó. A separação acabou. Então nós precisamos nos voltar para Deus e buscar ter intimidade com Deus. Quanto mais você está perto de Deus, como Moisés estava, mais você vai perceber que o temor aumenta. Que aí a gente percebe quem nós somos em relação à grandeza do que Ele é, né? Então que nós possamos aprender muito com esse livro, que é o princípio. Eles saem de uma terra de escravidão, de hábitos errados, costumes errados, para começar a ser moldado por Deus. Mesmo nessa caminhada, mesmo no deserto, eles estavam sendo moldados por Deus. Talvez você esteja passando um deserto. Talvez Deus ainda está moldando você. Mas quando Deus nos molda, Ele nos tira do deserto. Então que nós possamos nos deixar moldar. Deixa Deus moldar, né? Eu sempre digo que Deus cortou um dobrado comigo, né? Filha de português e Paraíba, gente, complicado. Mas, olha, estou muito melhor depois que Deus amassou o barro. Então, deixa Ele amassar o barro, que a gente vai crescer, vai amadurecer em fé. As pessoas vão ver isso, como elas viam Deus na vida de Moisés. As pessoas vão ver isso, e aí nada será para nossa honra, nada será para nossa glória, tudo será para a honra e glória do nome do Senhor. Eu espero que você tenha gostado desses 3 capítulos, né, do livro de Êxodo, né? Hoje nós terminamos, né,
o capítulo 20, né? Não estou errado aqui não, ó, tá aqui, 18, 19 e 20. Amanhã estaremos então, né, lendo a partir do capítulo 21, tá, gente? Então amanhã vai ser 21, 22, 23 e 24. Amanhã serão 4 capítulos, tá bom? E aí a gente vai aprendendo junto, né, a valorizar a palavra do nosso Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, né, a cada um aqui. Obrigado pela companhia e amanhã estaremos aqui, né? E assim vamos continuar até o último dia com o Senhor nos ajudando. Deus abençoe a todos e todas, dê uma noite de paz, de tranquilidade e continue buscando o Senhor enquanto se pode achar, tá bom? Fica na paz, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ah, Cleilson, não tinha saudado. Paz, Cleilson. Eu acho que eu também não tinha saudado a Vilar, a Aline, né, Jussara. Deus abençoe a todos e todas. Amém? Ó, beijo da pastora. Até amanhã. O Senhor assim permitindo, estaremos aqui, tá bom? A paz.